Oi, eu sou o professor Micaías Rodrigues e a gente vai falar um pouco hoje sobre a física e as questões ambientais, especificamente sobre as fontes de energia. Antes da gente falar aqui, eu queria que a gente trouxesse algumas definições. Um, energia. O que é energia? É a capacidade de um sistema realizar trabalhos e provocar mudança ou gerar movimento, tá? Aí a energia é importante porque ela, além de gerar o nosso bem-estar, ela também produz riqueza, tá? Quais são as fontes de energia? As fontes de energia podem ser recursos naturais ou artificiais, tá? Quer sejam combustíveis fósseis, os derivados de petróleo, gás de xisto, ou gás natural, carvão mineral, etc. Ou alguns recursos naturais, como o vento, o sol, água, eh, restos de produtos vegetais, o metano, etc., que eles são capazes de produzir energia utilizável, como eletricidade, calor, movimento, através do processo de conversão ou transformação, deixando da forma que a gente quer, da forma que a gente necessita para a sua utilização. Tá? E ambiente é tudo que nos rodeia e envolve os seres vivos ou as coisas. Então, é o meio que nos cerca. Tá? A grande parte das fontes de energia, elas são derivadas dessa equação aqui, da lei de Faraday e da lei de Lenz, que nada mais é do que a variação de uma força magnética, tá? Ele vai gerar um campo elétrico. Então, a variação do fluxo magnético aqui, no tempo, vai gerar uma corrente induzida aqui. Quer dizer o quê? Um ímã, tá? Por exemplo, se ele se move, variando aqui o seu campo magnético, se aproximando, se afastando, ele vai gerar uma corrente induzida aqui nessa espira. Então, essa variação do campo magnético vai produzir corrente elétrica, e isso aqui é o que é desejável, tá? E é a principal forma de obtenção da energia elétrica aqui. Agora, existem diversos processos para isso, e alguns utilizam fontes renováveis e outros utilizam fontes não renováveis. As fontes renováveis são aquelas derivadas dos recursos naturais que se renovam na natureza em uma escala de tempo. Elas são consideradas fontes limpas. Essa escala de tempo, vamos imaginar, por exemplo, o tempo da nossa vida. Então, se esses recursos se renovam dentro do período da nossa existência, a gente pode considerar uma fonte renovável. Por exemplo, uma planta que a gente utiliza ela, por exemplo, a cana, tal. Aí, quando a gente corta para extrair o álcool ou usar o bagaço dela para queimar, depois que a gente plantar, a gente consegue ver outra colheita, tá? Então a gente considera como algo renovável. Ou então um rio que está correndo, aí hoje corre, amanhã corre, tal, e assim vai. Agora as não renováveis são aquelas que demoram mais tempo para ser produzidas, tá? E ficarem disponibilizadas na natureza. E a gente tem o exemplo que eu já falei do petróleo e seus derivados, tá? Dos minerais também e dos gases, gás de xisto, etc. Então, essas fontes a gente utiliza, então, dentro da nossa geração, ela não vai estar novamente disponível. Então, a gente vai usar o que tem, mas não vai ser reposto, tá bom? Então, o que eu quero comentar aqui com vocês é que todas as fontes de energia, as renováveis e não renováveis, elas vão causar algum impacto. Por exemplo, a hidrelétrica, a principal fonte do Brasil, tá? Ela vai gerar, através da corrente de água, tá? Do desnível da água, do direcionamento da água, assim, ele pode girar uma turbina e essa turbina ter aquele princípio da lei de Faraday, lei de Lenz, tá bom? Que vai girar um gerador, tá? Essa turbina tem ímã e esse ímã vai estar mudando a posição dos polos, tal, perto de uma bobina e essa bobina vai direcionar a corrente para que a gente produza energia elétrica. E essa energia elétrica, ela vai ser utilizada por a gente. Tá? Agora, o impacto você já vê pela foto. Ó. Grandes áreas são inundadas, tá? Modificando o ambiente, modificando as cidades próximo dela, tá? Aí também fica à mercê do clima. Se tiver chovendo, aí ela vai estar produzindo mais. Se tiver um período de estiagem, aí ela vai estar produzindo menos. E sem falar que ela normalmente fica distante do local que é usada, tá bom? Precisando de linhas de transmissão e também gera muitas perdas. Outra forma bastante comum aqui
no Brasil é a energia eólica, que são produzidas por esses aerogeradores, tá? Também que vão ter as pás girando pela força do vento e aqui atrás dessas pás tem o motor, tá? Que vai funcionar da mesma forma. Tem um ímã que vai girar e essa variação do campo magnético vai gerar um campo elétrico, tá? Isso aqui precisa de ter vento na velocidade mínima de 28 quilômetros por hora e também é, normalmente fica longe dos locais que ela vai ser utilizada, necessitando de linhas de transmissão, tá? Aqui tem um problema que é a questão do ambiente em si, que é modificado, tá? As torres mudam o aspecto visual. Isso aqui pode interferir no trajeto de aves migratórias, também interfere na questão das telecomunicações, aqui no sinal do celular, etc. Tá? Aí tem pesquisa que mostra que pessoas que moram perto disso estão mais propensas a algum tipo de doenças, tal, mas também gera o seu impacto. A solar fotovoltaica também ela funciona por outra forma, tá? O efeito fotoelétrico descrito por Einstein. Então, o Sol vai excitar os átomos aqui, que vão liberar elétrons, e esses elétrons vão ser canalizados para a produção de energia, tá? Aí, o problema aqui é que depende do Sol, então não produz de noite, já é um primeiro problema. Outro problema aqui é principalmente na confecção dessas placas fotovoltaicas e descarte posterior, tá? Depois da sua utilização, quando ela não estiver mais sendo útil. Então, isso aí gera um impacto ecológico também, tá? Já tem sido reciclado, mas ainda gera muito lixo. E se ela é um sistema on-grid, que é ligado na rede, vai ter um problema a menos, que se ela for off-grid, não for ligada à rede, vai precisar de baterias. E essas baterias também têm uma certa vida útil, tá? Então, é outro impacto que ela causa. E aqui temos outras fontes de energia que também têm os seus impactos. A energia geotérmica, que é oriunda do calor vindo do solo, tá? A termoelétrica, que vai queimar alguma coisa para que essa coisa ferva a água e esse vapor da água gire a turbina, tal como a gente viu no utilizando a lei de Faraday Lei de Lenz, tá? Pode ser queimado de uma forma assim considerada renovável ou os combustíveis de biomassa, que pode ser bagaço de cana, palha de arroz, ou biocombustível, o álcool, biodiesel, metano, mas também podem ser combustíveis fósseis utilizados nessa queima. Aí o carvão mineral, gás de xisto, derivados de petróleo, que é um impacto ainda maior, tá? Porque essas termoelétricas, elas vão produzir resíduos que vão para a atmosfera, tá? E podem causar problemas respiratórios. Na parte das energias renováveis, a biomassa, biocombustível, então entra em um certo equilíbrio, porque o carbono que é produzido na queima, ele vai ser reutilizado quando as plantas, etc., estiverem crescendo, elas vão capturar isso aí da atmosfera. Mas nos combustíveis fósseis, essa queima do carvão, do gás de xisto, etc., vai gerar a carbono, tá? O dióxido de carbono que vai para a atmosfera, e esses gases não vão ser aprisionados de novo no solo onde estavam. Aí isso aí causa um aumento do aquecimento global, tá? Também tem a maré motriz e a onda motriz que utilizam ao movimento do mar e das ondas e da maré, tá? Para produzir também uma energia bastante cara, tem também dificuldade na sua transmissão, tá? E a nuclear que funciona para esquentar a água é a quebra dos átomos aqui, a fissão nuclear que vai aquecer a água para aquecer, para girar a turbina, tal, e produzir a energia, tá? E tem o problema dela é a questão da manutenção, tá? E do resíduo nuclear que ela gera, tá bom? Normalmente o urânio, tá? Então a conclusão que a gente chega aqui é que toda fonte de energia, renovável ou não, causa um impacto, tá? Toda. Necessitamos de energia para a realização de diversos tipos de trabalho, é importante. Então, por causa disso, é necessário que a gente tenha prudência na utilização desses recursos, pois, de qualquer forma, a utilização deles vai causar mudanças no ambiente e também no nosso cotidiano.
Tá? Aqui algumas referências que a gente utilizou.